Gente, hoje nós vamos falar sobre leucograma. A parte de leucograma já foi um pouco abordada quando nós falamos de hemograma completo. Nós falamos na aula de hemograma sobre o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma e demos naquele momento mais ênfase ao eritrograma. Nesse momento, nós vamos voltar à série branca, que são os nossos leucócitos, e vamos aprofundar um pouco mais o nosso leucograma. Lembrando que o leucograma ele é formado pela contagem total ou global de leucócitos e a contagem diferencial dos leucócitos. A contagem total dos leucócitos, ele vai avaliar o todo que tem de leucócitos circulantes em cada milímetro cúbico de sangue, que para um adulto foi determinado um valor de referência entre 4.500 a 11.000 leucócitos. Porém, isso são os leucócitos que estão circulantes, porque nós precisamos lembrar que existem leucócitos aderidos ao endotélio dos vasos, tanto é que se recomenda não fazer um leucograma logo após um esforço físico muito grande, logo após realizar uma atividade física, por exemplo. Por quê? Ao fazer o esforço, esses leucócitos que estão aderidos à parede do endotélio, eles tendem a se desprender. Alguns leucócitos se desprendem e ficam na corrente sanguínea. Então, pode-se ter um aumento no número de leucócitos temporariamente, até o organismo voltar a ficar mais em repouso e esses leucócitos tendem novamente a voltar a aderir ao endotélio dos vasos. Então, após uma atividade física, por exemplo, o recomendável é esperar de meia hora, pelo menos, a 1 hora, para realizar assim um leucograma, pois pode haver essa interferência. E a parte da contagem diferencial dos leucócitos consiste na contagem dos bastões, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos e também linfócito atípico. A contagem diferencial, ela é dada na porcentagem, porque já foi falado anteriormente para vocês, na aula de hemograma, que essa contagem é feita em cima de 100 células. Então, tem-se nesse momento a quantidade em porcentagem. Por quê? Porque é feito em cima da contagem de 100 células. Esses valores de referência são importantes vocês saberem deles. Por quê? A partir de uma alteração para mais ou para menos, já tem como se ter uma boa noção de qual infecção aquele paciente pode estar sendo acometido. Então, os bastões, eles podem ser encontrados ou não numa contagem de 100 células, ficando entre 0 a 5%. Lembrando que os neutrófilos são os leucócitos que mais nós temos circulantes, entre 45% e 68%. Existem alguns laboratórios, dependendo do equipamento, que esse valor pode ser um pouquinho mais, 70%, tá? Eosinófilos, 1 a 5%, também existem equipamentos que colocam até 6% como normal, tá? Basófilo de 0 a 1%, né? O leucócito que a gente sabe que na circulação tem muito pouco, basófilo tem mais em tecido, por exemplo, o pulmão tem muito basófilo, né? Mas na circulação ele tem pouquinho. Os linfócitos de 20% a 45%, esses linfócitos também podem variar um pouquinho, eu já vi valor de referência de 25% a 45%, já vi equipamento que era de 20% a 40%, então pode haver uma variação. Monócito de 2% a 10% e o linfócito atípico até 3% é considerado como normal. Já vi outros laboratórios, né, dependendo do seu equipamento, que considera só até 2%. Aqui são os valores absolutos. Os valores absolutos, nós também já falamos sobre eles, inclusive eu expliquei a vocês um cálculo no qual era feito para determinar o valor desses leucócitos diferenciais, cada um com seu valor absoluto, porque esse cálculo é feito em cima do leucócito total. Uma vez que o resultado aqui é em células por milímetros cúbicos, justamente porque ele é feito em cima dos leucócitos totais.
Então, se um paciente tem 15 mil leucócitos totais e eu digo que ele tem 50% de neutrófilo, então é realizada uma regra de 3 simples. 15 mil equivale a 100%, 50% a X, e assim eu encontro o valor de neutrófilo. Se ele ficar até 7 mil células por milímetros cúbicos, isso está normal. Esses valores, realmente por serem maiores, valores inteiros, fica mais difícil aprender. Então, não tem essa grande necessidade agora de você aprender todos esses valores. Com o tempo, você vai analisando os leucogramas e assim você vai aprendendo normalmente. Mas os valores de porcentagem, esses sim são muito importantes vocês aprenderem. E lembrando que o leucograma tem grandes alterações dependendo de qual infecção está acometendo o organismo. Seja infecção bacteriana, seja infecção viral, seja parasitária, seja fúngica e seja até algum processo alérgico. Então, dependendo da alteração, isso vai mudar. Tem algumas células que vão aumentar a produção e outras células que vão diminuir a produção. Por exemplo, numa infecção bacteriana, o que se tem na maioria dos casos, que eu não posso generalizar, nós vamos ver que no decorrer da aula, às vezes existem algumas exceções, mas a grande maioria vem com leucocitose e neutrofilia, ou seja, quem defende o organismo contra bactérias são principalmente os neutrófilos. Dessa forma, aumenta-se o seu número total. Como o neutrófilo é o leucócito mais predominante, aumenta-se assim o leucócito total, tendo assim leucocitose. E em uma infecção bacteriana pode ter a presença de bastões aumentados. Isso não é uma regra. Pode haver uma leucocitose, uma neutrofilia e os bastões estarem em valores normais. Mas quando a infecção ela está na fase mais aguda e é uma infecção mais grave, mais exacerbada, também tem-se, na maioria dos casos, o aumento de bastão. Outra alteração que pode acontecer, que já não é relacionada a leucócito, mas está relacionada à hemácia, mas isso pode acontecer quando há grande quantidade de bactérias livres na corrente sanguínea, é fazer com que as hemácias elas comecem a se empilhar uma na outra. E isso a gente denomina rulô eritrocitário, tá? Isso acontece mais raramente nas infecções, mas pode acontecer. Existe uma patologia que é mais comum ter rulô, que é uma neoplasia, que é o mieloma múltiplo. Mas sobre mieloma múltiplo só vou falar bem mais na frente, quando nós estivermos falando de neoplasias sanguíneas. Hoje eu quero me deter só ao leucograma. Então, voltando aos bastões, os bastões podem estar aumentados em uma infecção bacteriana. E se isso acontecer, tem-se um termo técnico que é denominado desvio à esquerda. Então, sempre que você ouvir alguém falar que um leucograma tem um desvio à esquerda, está querendo dizer que os bastões estão em números aumentados, acima do normal. E nas infecções mais graves, além de surgir o bastão, pode surgir outras células que não deveriam estar na corrente sanguínea, que são os metamielócitos e até os mielócitos. Pode surgir ainda mais imatura, por exemplo, promielócito? Pode, mas é bem mais difícil. Geralmente, quando se tem promielócito na corrente sanguínea e até mesmo blasto, é mais caso de neoplasia. Quando é caso de patologia relacionada a um processo infeccioso, geralmente vê-se só até mielócito, mas isso também a gente não pode dizer que é uma regra. E assim, quando aparecem mais células imaturas na corrente sanguínea, esse desvio à esquerda ele pode ser classificado como escalonado ou não escalonado. Por isso que tem aí no slide desvio à esquerda com escalonamento. O que é que eu quero dizer com isso? Que há um aumento proporcional das células a partir da sua maturação. Então, se a gente for lembrar da maturação, segue-se o quê? Mielócito, que se transforma em metamielócito, que se transforma em bastão.
Então, veja, as